paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Esse é o hino dessa geração. Queremos mais a Ti, Senhor, Teu amor nos alcançou. Só a igreja. Declare. Queremos mais de Ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. Nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Quem esteve aqui ontem no primeiro evento de evangelismo? Quem esteve? Levante sua mão. Muitos aqui puderam ouvir que Limoeiro Norte é de Jesus. E quem não ouviu ontem, vai ouvir hoje. E eu queria que você declarasse nessa noite: Limoeiro do Norte é de Jesus. Limoeiro do Norte é de Jesus. Declare: 1, 2, 3 e Limoeiro do Norte. Mais uma vez, Limoeiro do Norte. Para isso, vamos declarar que é o nosso Rei. Amém? Que você possa dizer: Jesus, Jesus é o nosso Rei. Jesus é o meu Rei. Amém? Oh, glória. 1, 2. 1, 2, 3, vai! Ah, Jesus é Rei. Ah, me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é Rei. Me conquistou. Me libertou. Declare, declare. Jesus é Rei. Me conquistou. Me libertou. Pra viver. Nova história. Jesus é Rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é Rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é Rei.
Aleluia. É incrível o que Deus faz na nossa vida. É incrível. Ontem nós pudemos ver maravilhas naquele ambiente. Não só à noite, mas eu creio que durante o dia muitas vidas foram resgatadas. Muitas famílias foram restauradas. E ontem muita gente se emocionou. Eu me emocionei. Uma criança. Uma criancinha, gente. Ele chorava feito um menino. E hoje eu comentando com minha esposa, ele não chorava por causa de um brinquedo que estava sendo sorteado. Ele chorava por causa de uma cesta básica. Não era um brinquedo, não era uma coisa qualquer. E pode ter certeza que também não era por causa da cesta básica. Foi Jesus. Eu creio que naquele coração daquela criança foi plantada uma semente. Nós devemos glorificar a Deus. Ele é o nosso carpinteiro. Ele nos molda. Ele nos molda. Que você possa baixar a sua cabeça. Glorificar a Deus. Tem um momento a sós. Tira esse momento a sós com Ele. Tira esse momento a sós. O Senhor. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Seu amor. Declaro. Esconda-me em Ti. Nas asas. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome, Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do Seu amor. Como eu amo. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo. Seu nome, eu amo Seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som?
como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo. Declare. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Como eu amo. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais Que eu conheço. como eu amo seu nome. Qual é o som quando Deus? Desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é meu som, e esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. lado de dentro eu abro a porta. Yeah. E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. De dentro eu abro a porta. E que você declarasse como eu amo seu nome. Oh Senhor, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Nome mais lindo Declare que eu isso para Ele. conheço. Como eu amo seu Declare isso para Ele. Mais uma vez. Como eu amo. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh Senhor, aplauda o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra. Oh, aleluia. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da
que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, transforma, renova. Eu tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu queria que você cantasse mais uma vez esse refrão. Aleluia, Deus. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz. Eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra amor. Nada pode parar. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tens liberdade. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, Eu sou tua. Declaro. Eu sou. Mude as coisas. Eu sou tua casa. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade. Coloque a mão no seu coração e declare. Nós somos casa. Coloque a mão no seu coração e declare. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sou Tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
completo. O teu perdão, Ele sara minha alma. declare. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, A morada. eu sou. Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu Eu sou sou tua casa. tua morada, eu Sou sou. teu lar. Mude as coisas de Mude as coisas de lugar. Queria que você declarasse o teu perdão, o teu perdão, o teu perdão é completo, o teu perdão, declare, declare, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluias. Aleluias. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh vem e enche-me de novo. Que você possa chamar a presença do Espírito Santo ainda hoje neste lugar, para que como ele veio em Pentecostes, ele ainda desça aqui nessa noite. Só basta a gente crer, só basta a gente buscar, meu irmão. Só depende de nós. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Parar comigo Lucas capítulo 9, versículo de número 23, é o texto base, como tema do 10º aniversário da igreja, e nós estaremos caminhando um pouquinho nesse texto, nessa noite. Lucas capítulo de número 9, verso 23, talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha, eu uso a versão atualizada, mas de uma forma ou de outra a mensagem é a mesma, que certamente está na sua Bíblia. Ela diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor Jesus nessa noite possa colocar em nosso coração a sua palavra. Amém? Meus queridos, durante o ministério de Jesus, ele basicamente fez 2 convites. De todos os convites que Jesus realizou, eles tinham 2 finalidades muito básicas e específicas. O primeiro convite de Jesus era para ir a ele. E esse convite está em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse é o primeiro convite de Cristo. É um convite a ir a Ele, a reconhecê-lo como Senhor, a reconhecê-lo como Salvador. E esse convite é direcionado às pessoas que estavam cansadas, se sentiam afadigadas, sobrecarregadas. Mas esse cansaço era proveniente do quê? Esse cansaço, ele tinha uma fonte. O sistema religioso que imperava na época de Jesus. Um sistema judaico, com suas normas, paradigmas e leis, que traziam um peso, um enfado àquelas pessoas que se propunham a vivenciar essa realidade na época. Essas pessoas estavam sem ânimo e sem perspectivas. Jesus então faz um convite diferente, a abordagem: venham a mim vocês que não aguentam mais esse sistema religioso que domina, que impera, cheio de dogmas, de paradigmas, de regras, de leis. Venham a mim. E aí, se você continua lendo o texto, o verso 29 parece contradizer o que ele diz no 28. Tomai sobre vós o meu jugo. Ora, as pessoas já estavam cansadas e sobrecarregadas. Então, por que tomar o jugo, se já nelas não havia mais perspectivas e motivações? E aí nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com a palavra jugo. Há pelo menos 3 sentidos de jugo na Bíblia. O primeiro é no sentido literal. O jugo era uma canga usada para unir bois, para que pudessem arar a terra. Então, para não ficar cheio de falhas no momento de arar, eles colocavam uma espécie de canga nos 2 bois e eles aravam junto à terra para que pudesse depois lançar a semente. Essa é a primeira ideia de jugo literal. A segunda ideia é jugo como um poder dominador. Lá em Êxodo 6,6 fala que o povo de Israel sofria
do jugo dos egípcios. Dá uma ideia de algo que oprime, que tira a liberdade, que tira o prazer de viver, porque é algo pesaroso, é algo danoso. E a outra ideia de jugo na Bíblia é a ideia de doutrina, de ensino. É nesse aspecto que Jesus está falando. É esse convite que ele está falando. Ele está dizendo para aquelas pessoas que não aguentavam mais as leis judaicas, do judaísmo, dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, dos herodianos. Ele estava dizendo: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Vocês irão deixar esse jugo deles de lado, que é pesado demais, e vocês irão pegar o meu jugo, que é suave e leve, a minha doutrina, o meu ensino, e vocês irão encontrar o verdadeiro refrigério para a alma de vocês. Os judeus, eles sempre gostaram muito de leis, de normas, de paradigmas. O Talmud está aí para provar isso. Eles fizeram um livro que tem o mesmo valor da Bíblia, no que diz respeito à tradição, e é o Talmud, onde está toda a gema ou a doutrina dos rabinos, ali a interpretação da lei, que foi uma outra Bíblia que eles fizeram, que tem mais valor às vezes para eles do que a própria Escritura Sagrada. No livro Igreja Simples, do autor Tom Rainer, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa questão do sistema legalista dos judeus. Ele diz que os líderes judeus haviam desenvolvido um sistema religioso com 603 leis. Imagina só você. Eles escolheram o número 613 porque é o número das letras do texto dos 10 mandamentos. Eles são, inclusive, muito observadores disso. Haviam 248 leis para cada parte do corpo. 365 proibitivas, uma para cada dia do ano. Se fôssemos resumir aqui a ideia do judaísmo, poderíamos dizer que o judaísmo se resume numa palavra: não farás, ou é proibido. Eram muitas e muitas proibições. Então o primeiro convite de Jesus é para essas pessoas que não aguentavam mais o jugo da religiosidade, as leis sobre eles, os dogmas e todos os paradigmas. Mas um segundo tipo de convite de Jesus, e esse eu quero chamar a sua atenção para ele, porque tem a ver com todos nós, é o que está em Mateus 4,19. Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O primeiro convite é para segui-lo como Senhor, como Messias. Mas o segundo convite é para se tornar um discípulo que gera discípulos. Um discípulo que replica. Um discípulo que não apenas segue, mas um discípulo que faz discípulos. A ideia aqui é: vinde após mim. Então não é apenas para reconhecê-lo como Senhor ou como Messias. Esse é o primeiro convite: venham a mim, tome o meu jugo. Mas o segundo convite é: venham após mim, ou seja, sigam-me, acompanhem, imitem-me, tornem-se um pequeno Cristo, um imitador, e vocês irão replicar a ideia do discipulado cristão. E esse convite de Jesus, ele acaba entrando em contradição, ele acaba confrontando o sistema religioso da época do judaísmo, né? Ele acaba quebrando todos esses paradigmas. Por que Jesus faz esse convite? Aquelas pessoas que estavam ali, o seguindo por onde ele ia, a Bíblia diz que multidões o acompanhavam. Não eram seus discípulos? Essa é a questão. Há uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão são aquelas pessoas que estão ali como espectadores. Eles acham legais as palavras de Jesus, eles achavam interessante o que Jesus dizia. A multidão são aqueles que acham bacana Jesus ter poder de fazer milagres, de multiplicar pães e peixes e alimentar multidões. A multidão são aqueles que não têm nenhum compromisso com Jesus. Quantas vezes depois de um grande milagre, muitos iam embora, poucos ficavam, porque era a multidão. A multidão é representada por aqueles interesseiros de plantão, que estão seguindo a Jesus,
não por quem Jesus é, mas pelo que Jesus pode fazer. E Jesus denuncia-os no capítulo 6 de João. Eu não sei se você já percebeu, mas lá no capítulo 6, Jesus ele faz um dos maiores milagres, ele multiplica pães e ele alimenta uma multidão muito grande. E depois desse grande milagre, Jesus para e ele diz: o que vocês estão fazendo ainda? Me seguindo? Vocês acham que vocês me enganam? Vocês acham que eu não sei que vocês estão me seguindo apenas pelo pão que eu vos dou? A multidão é representada por aqueles que estão aqui ou estão ali, apenas pelo que Jesus pode fazer. É uma cura, é uma porta aberta, é uma facilidade para a vida, é mudar a vida, é ter uma prosperidade. Essa é a multidão. São aqueles que seguem a Jesus apenas por interesse e por nada mais. E aí Jesus diz: eu sei que vocês não me seguem por quem eu sou, mas pelo que eu faço. E ele traz ali uma dura pregação. A pregação é tão dura que muitos vão embora. Muitos o abandonam. E os discípulos decidem fazer uma reunião de concílio ali. Reúne Jesus no canto: Senhor, nós não estamos contra o Senhor, contra a sua palavra. Inclusive o Senhor prega muito bem, a gente ama as suas pregações, mas seria interessante que o Senhor maneirasse um pouquinho, o tom aí está muito severo, está muito austero. Muita gente está indo embora, estão seguindo João, estão seguindo outros. Nós estamos perdendo. Só hoje, nós tivemos que tirar 100 pessoas do nosso hall de membros. Então a igreja diminuiu muito. Então o Senhor deveria melhorar o discurso, fazer um discurso mais à la carte, um discurso mais conciliador. E você sabe o que Jesus disse? Vocês estão achando ruim também? Vocês estão achando pesado? Vocês podem ir embora também. Se Jesus fosse cearense, ele teria dito: sela o tejo, filho. Vai embora. Você está achando ruim? Pega o beco. Está duras as palavras. E aí Pedro sai com aquela pérola maravilhosa: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu estou querendo dizer é que há uma diferença gritante entre quem é discípulo e quem é multidão. E infelizmente nós temos visto muito mais multidão nas igrejas evangélicas do que discípulos de Jesus. Porque a diferença entre multidão e discípulo é que a multidão está aqui pelo que pode ter, pelo ambiente, pelas amizades ou por qualquer outra motivação que não seja real, que é por Jesus. Mas o discípulo, ele está aqui porque ele se tornou um seguidor. E seguidor é aquele que está comprometido com quem ele segue, com a causa a qual ele abraçou. Ele não é um aventureiro, ele não é um oportunista, ele não é um interesseiro. Na verdade, para ser discípulo, ele tem que abrir mão de alguma coisa, ele tem que perder alguma coisa. E essa é a diferença. Então, eis a razão porque Jesus, ele faz esse convite para aqueles que, numa visão lógica e periférica, já seriam seus discípulos, mas em todos aqueles que estavam ali, na verdade, entendiam o custo do discipulado, o preço do discipulado cristão. E aí Jesus convida: quem realmente quer deixar de ser multidão e ser discípulo, então venha após mim, siga-me. E ele quebra todos os paradigmas da época. Por quê? Porque para um judeu, tornar-se um discípulo levava quase a vida toda. Um processo de discipulado para um judeu, ele começava com a criança quando tinha 6 anos de idade, quando ela era desmamada da mãe. Então ela entrava na Beit Sefé, que era a escola que poderíamos chamar de primário, dentro de uma formação acadêmica para se tornar um rabino ou um discípulo. Ela entrava nessa primeira escola e ela estudava dos 6 anos aos 10 anos. Quando ela se destacava, e se ela se destacasse e ficasse entre os melhores dos alunos, então ela subia de nível e ela então entrava numa nova fase. Ela ia para a escola secundária, que era chamada de Beit Talmud. E lá ela estudava dos 10 aos 14 anos. Com 14 anos, ela fazia o Bar Mitzvah, que é a festa do filho do mandamento, se tornava responsável pelos seus próprios atos, era um judeu aos olhos de Deus.
E se ela se destacasse como uma das melhores da sala, como uma das melhores da sua classe, então essa criança, ela poderia escolher um mestre para seguir. E ela escolhia um mestre a seguir, e ela iria aprender todo o jugo, toda a gema, toda a doutrina daquele rabino, e ela se tornaria um discípulo daquele rabino para no futuro suceder aquele rabino. Essa era a fase da graduação, chamada de Beit Midrash, e ela ia dos 14 até se tornar um rabino. Então o processo de discipulado para um judeu, ele era algo muito sério, e ele durava a vida toda praticamente. A pessoa se tornava talvez um discípulo mesmo de um rabino, ou um rabino, quando ela tinha perto de 30 anos de idade, de 25 a 30 anos. Jesus, ele quebra o protocolo, e ele vai escolhendo aqueles homens à beira do mar da Galileia. Nós temos aqui um segundo aspecto da quebra desse protocolo, é que se aqueles homens, eles estavam pescando ou na coletoria dos impostos, é porque eles tinham sido desqualificados para serem um talmidim, um discípulo. Se eles estavam trabalhando, é porque em algum momento dos estudos deles, alguém disse: você não serve para ser um rabino. Você não tem capacidade e inteligência suficiente para ser um rabino. Volte para casa, aprenda a profissão de seu pai, e você vai sucedê-lo nos negócios da família. Jesus, ele quebra o paradigma, porque ele escolhe aqueles que foram rejeitados. E aí é o barato da graça de Deus, porque a graça de Deus não viu nada em nós que atraísse a Deus. Apesar de quem somos e o que somos capazes de fazer, ele nos escolheu a si mesmo. E não há nada que você faça que faça Deus te amar mais ou menos do que ele ama você. Porque o amor dele independe de quem você é ou do que você possa fazer. Isso é graça. Então ele escolhe os rejeitados. Ele escolhe aqueles que foram desqualificados. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus, mas a loucura de Deus os homens não conseguem entender, nem os sábios. Porque na loucura de Deus reside a verdadeira sabedoria. Uma outra forma que Jesus usa para quebrar o protocolo é que era o discípulo que escolhia o mestre. Jesus, ele faz diferente. Ele escolhe os seus discípulos. E que maravilha é saber que nós somos escolhidos por Jesus. Porque nós jamais teríamos como escolhê-lo. Mas ele nos alcançou com sua graça bendita. Por isso lá em João ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós temos aqui os dois aspectos do convite de Jesus. E agora Jesus, ele dá meio que um ultimato. Ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, precisa fazer 3 coisas. Então ele apresenta o custo do discipulado, o custo de ser um discípulo dele. E esse custo passa por 3 ações, por 3 atitudes: renúncia, compromisso e imitação. Se nós queremos realmente ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que para isso precisamos renunciar, nos comprometer e imitarmos a Jesus. Vamos passo a passo então aqui. Em primeiro lugar, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo. Eugene Peterson, ele diz uma coisa muito interessante sobre renúncia. Ele diz que na nossa atual geração moderna, existem uma trindade humana, formada por santos sentimentos, santos desejos e santas necessidades. Quando nós vemos a realidade hoje do evangelicalismo no Brasil, a impressão que temos é que Deus, ele virou o mago da lâmpada. É aquele cara utilitário que eu só busco quando eu preciso de alguma coisa. É aquele ser que eu não quero um envolvimento e comprometimento, mas quando eu estou muito necessitado de alguma coisa, eu vou a ele porque eu preciso de que ele me ajude em alguma coisa, que ele me tire de uma enrascada que talvez eu mesmo entrei, eu mesmo me coloquei. Não há essa ideia de Deus ser o Senhor e nós sermos os seus servos.
Porque quando a Bíblia traduz a palavra grega doulos por servo, na verdade o tradutor ele foi bondoso, porque a palavra literal é escravo. Escravo significa alguém que não tem direito nenhum. Escravo é alguém que não tem vontade própria. Escravo é aquele que vive para fazer a vontade do seu Senhor e para agradá-lo. Isso é ser servo de Deus. Isso é seguir a Jesus. E ele diz: se você quer ser meu discípulo, você precisa dizer não para você mesmo. Mateus, ele sabia disso. Mateus, ele abriu mão de tudo para seguir a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquela coletoria de impostos e diz: deixa tudo, vem, segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Isso contraria a teologia da prosperidade e essa perspectiva que tem se desenvolvido dentro das igrejas, de que eu venho a Jesus para que a minha vida melhore, eu venho a Jesus para que as portas se abram, para que a cura aconteça, para que eu tenha os meus desejos atendidos. Eu não descreio que ele tem o poder de fazer, mas nós não podemos construir essa perspectiva no coração das pessoas de que ele vai fazer, porque como John Stott disse, o evangelho muitas vezes não é gratificante para o homem. O evangelho muitas vezes não é um bônus, ele representa um ônus. Ele na verdade é um preço e não um prêmio aqui nessa vida. Muitas vezes seguir a Jesus significa perder. Seguir a Jesus significa sofrer. Seguir a Jesus significa abrir mão. Seguir a Jesus significa ser odiado, perseguido, afrontado, caluniado. Essa é a verdadeira mensagem da cruz. E nós estamos muitas vezes vendo nos púlpitos evangélicos a construção de uma motivação totalmente equivocada do que é ser discípulo de Jesus. É por isso que as pessoas não estão permanecendo, porque elas são atraídas pela uma oferta de um evangelho que parece mais uma mercadoria. No supermercado evangélico, você está precisando de uma cura? Venha porque o seu problema vai ser resolvido. Você está precisando de um milagre? Venha porque aqui você recebe. É o que eu chamo de o evangelho tabajara. Todos os teus problemas estão resolvidos. Todos os teus problemas acabaram. E quando isso não acontece, se a pessoa não está aqui por Jesus, ela não vai permanecer, porque ela não recebeu aquilo que ela queria, que ela almejava. É uma fé utilitarista, é uma fé de barganha, de escambo, de troca, de que eu vou dar, mas eu preciso receber algo em troca. E muitas vezes até se canta 7 vezes mais. Poxa, eu não tenho direito a nada. O que eu tenho é por meio da graça e da misericórdia. Então eu devo todos os momentos da minha vida que respiro agradecer a Deus pelo que eu tenho, porque o que nós merecíamos era o inferno, mas por graça e misericórdia Ele nos salvou de lá. Então se vivermos aqui nessa vida sem nada material, ou até na miséria total, devemos regozijar e adorar e servir a Ele com todo o nosso coração, porque nós temos a maior de toda a herança e a maior de toda a riqueza, a certeza da vida eterna repousada em Jesus. Falava nessa semana, quarta-feira para ser mais exato, sobre a igreja de Esmirna. A gente está estudando o Apocalipse, e é muito intrigante o que Jesus diz para aquela igreja. Ele diz: olha, vocês não devem temer as provações. E aí quando você está vivendo um momento difícil, ou quando você está acompanhando alguém que está passando por uma prova, ou de saúde, ou financeiro, a palavra sempre é o quê? Irmão, vai melhorar, Deus vai te dar vitória, tenha fé que vai dar tudo certo. Qual é a palavra de Jesus para a igreja de Esmirna? Não temas o que está para vir. Aquela igreja estava sendo açoitada terrivelmente por provações, por martírio e perseguição. E sabe qual é a palavra de Jesus? Vocês ainda irão passar por uma provação de 10 dias. Sabe aquela teoria de que nada está tão ruim que não possa piorar? Era mais ou menos essa mensagem. O
que você diria se Jesus dissesse isso para você? Se você vai orar e diz: Senhor, me ajuda aqui, essa situação na minha casa, no meu casamento, com meu filho, com minha família, financeira, de saúde. Jesus dissesse: vai piorar, vai ficar pior. O que você faria? Nós estamos tão acostumados a ouvir: olha, você vai ter vitória, vai ter bênção. Eu não quero aqui desanimar você. Eu quero ser realista com você. Eu quero que você entenda que a sua motivação tem que estar em Jesus e não no que Ele faz. Porque quando estiver nele, fundamentado nele, então você pode ter e não ter, mas você continuará nele, como Paulo disse: aprendi a estar contente em qualquer situação, aprendi a estar na escassez, estar na abundância, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é fantástico porque tem na caixinha de promessa, tem em todo canto, né? A gente coloca na porta da casa, mas o contexto dele não é tão assim. Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo estava querendo dizer era o que ele disse nos versos anteriores. Eu passei fome, passei privação, fui chicoteado, fui apontado, fui caluniado. Eu passei por toda a situação, mas nele eu posso todas as coisas. É nele, é em Jesus. Lucas 14:33, Jesus diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se você hoje chegou aqui com a ideia de se tornar um discípulo de Jesus, saiba que o preço é esse. É abrir mão de tudo que você tem e abrir mão de quem você é, para viver os planos de Deus e a vontade de Deus na sua vida. Deixa eu correr, que eu olhei para o relógio agora. Segundo lugar, segundo preço para se tornar um discípulo de Jesus é o compromisso. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renúncia. Segundo, tome a sua cruz. Cruz aqui é símbolo de compromisso. É isso que Jesus diz em Mateus 10. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Mas o que significa tomar a cruz? Lógico que não é literal. Não é aquele cara lá que fez o pagador de promessas. Tomar a cruz não é pegá-la literalmente. Não é. Não é também praticar autocomisseração, como aquela vertente do catolicismo, a Opus Dei, faz. Coloca silício, se chicoteia. Não, tomar a cruz não é autocomisseração. O que significa tomar a cruz? O que Jesus quis dizer quando ele condiciona o discipulado a tomar a cruz? Tomar a cruz é levar a cruz vivendo, morrendo, para morrer vivendo. Tomar a cruz, levar a cruz, é viver morrendo para morrer vivendo. Jamais seremos discípulos de Jesus se não sepultarmos o nosso eu, irmãos. Se as minhas escolhas vão na direção dos meus interesses, eu não estou morrendo. Quanto mais eu quero, quanto mais o meu eu prevalece, quanto mais eu vivo em detrimento dos meus planos e projetos, menos discípulo eu me torno de Jesus. E mais senhor de mim mesmo eu me torno. 2 Coríntios 5,15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Tomar a cruz é morrer todo dia, para morrendo viver para Cristo. É o meu eu morrer para que Cristo cresça em mim, para que Cristo viva em mim, para que Cristo nasça em mim. Levar a cruz é entregar tudo a Jesus. E na contramão dessa tendência moderna, de um evangelho de bônus, de um evangelho híbrido, de muitas ofertas e demanda, onde as igrejas viraram balcão de venda e os membros fregueses, nós temos a proposta de Jesus de que levar a cruz é entregar tudo a Ele. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, deve perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, aí
salvar-se-á. A tristeza é que o ter, ele virou sinônimo de ser. Você já percebeu isso? O que vale é ter, não importando se é ou não. Vivemos a crise do ser. O pastor estava falando aqui sobre identidade. Quem somos? De onde tiririca? Quem é você? Hã? Quem é você? Você é definido pelo que você tem? Ou pelo que Deus diz que você é? O que tem valor? Hoje as posses e as aquisições estão extremamente atreladas a quem as pessoas são. E as pessoas vivem essa loucura de sempre ter mais, porque ter virou um status. E aí você só vale o que você tem. E é por isso que o consumismo hoje, ele impera no meio evangélico, inclusive. E eu ouvi uma definição muito bacana sobre consumismo. Consumismo é você comprar o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não conhece. As pessoas estão querendo se autoafirmar, tendo um carro bom, tendo uma casa boa, tendo dinheiro, se vestindo bem. Não que seja pecado, contanto que você não use nada disso para ostentar ou para se afirmar. Você precisa encontrar sua identidade naquele que te criou, naquele que teceu o teu DNA, nas milhares e milhões de combinações. É Ele que sabe quem você é melhor do que você mesmo. Então Ele pode dizer quem você é. O homem jamais encontrará a resposta do seu ser no que ele tem. E como Blaise Pascal dizia, existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio no coração do homem. O que você tem não define quem você é. Você é definido pela obra que Cristo executou na cruz do Calvário por você. Quem você é? Você é amado de Deus. Quem você é? Você é joia rara. Quem você é? Você custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quem você é? Você é o que Deus disse na sua palavra que você é, não colocando nenhuma vírgula, nem acrescentando, nem tirando. Você é exatamente o que Deus determinou que você fosse. Levar a cruz significa seguir a Jesus, custe o que custar. Isso confronta o triunfalismo do agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Isso confronta, porque nem sempre é assim. E muitas vezes há um custo, há um preço a se pagar muito alto. Nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Terceiro preço, ou terceiro estágio do custo do discipulado é a imitação. Primeiro ele diz, negue-se a si mesmo. Depois ele diz, tome a cada dia a sua cruz. Significa todo dia morrer para nascer novamente. Terceiro, siga-me. O que é seguir a Jesus? João responde essa pergunta. 1 João 2, 5 e 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Seguir a Jesus significa imitá-lo. Essa é a essência do discipulado cristão, a imitação. Porque um discípulo deve parecer com o seu mestre. Eu não sei se você sabe, mas a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi em Antioquia. E por que eles foram chamados de cristão? A palavra cristão, no contexto da época histórica, quando alguém, e quem chamava eles de cristão não eram os cristãos, eram os inimigos deles. Então quando alguém dizia, olha um cristão, essa pessoa queria dizer, em outras palavras, olha ali um pequeno Cristo. Historicamente a ideia é essa, de que os cristãos primitivos eram tão parecidos com Jesus, o estilo de vida, a conduta deles, era tão idêntica de Cristo,
que as pessoas passaram a chamá-los de pequeno Cristo. Olha ali um pequeno Cristo andando. Olha um pequeno Cristo passando ali. Porque eles eram tão parecidos com Jesus, que eles passaram a ser chamados de cristão.